Obrigado. Amém, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro, na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 6. Eu sei, irmãos, que hoje é domingo e, no geral, nós temos esse dia como um dia para se pregar evangelisticamente. Não que nos outros dias a gente não pregue, mas geralmente, especificamente, de domingo a gente prega mais voltado ao público de fora, né? As pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm a Cristo no coração, e é comum nós pregarmos a mensagem evangelística. Mas nessa noite, irmãos, eu vou pregar voltado mais para o lado devocional, embora provavelmente nós vamos ver também algumas questões evangelísticas para o pecador, para o descrente, mas vai ser mais focado para um lado mais devocional. Por isso eu queria abrir lá no capítulo de número 2 aos Hebreus, versículo de número 6. Hebreus 2, 6. Hebreus capítulo 2, versículo de número 6. Está escrito assim na palavra de Deus: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Podei-vos sentar. Meus irmãos, esse versículo escrito aos Hebreus, como em outras partes do Novo Testamento, faz-se citações inúmeras de textos do Velho Testamento, assim, valida por inteiro a palavra de Deus como sendo ela, toda ela inspirada. E nós cremos que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda ela, sem sombra de dúvida, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E às vezes nós observamos textos ou versículos da Bíblia que no Velho Testamento se aplicava a um sentido, mas que quando vai para o Novo Testamento, não que assim mude o sentido, mas é que dá uma abertura, uma profundidade, uma clareza maior. É o que nós podemos dizer, a revelação de Deus, ela é progressiva. Quando há passagens proféticas no Velho Testamento que nós lemos, que quando nós lemos à luz do Velho Testamento, nós vamos focar, ver que Deus estava falando para com o povo. Mas que essas promessas, elas passam também a ser redundantes em relação ao Novo Testamento, as promessas da igreja. Então nós vemos isso muito na Bíblia, profecias que era direcionado a Israel no Velho Testamento, mas que se alongou para a igreja no Novo Testamento. E a exemplo disso é esse versículo qual o autor dos Hebreus estava escrevendo para os judeus a respeito da revelação do Evangelho, da revelação de Cristo Jesus. O texto aos Hebreus é uma revelação de Cristo. Jesus estava sendo anunciado no primeiro capítulo, como ele sendo a revelação de Deus, a expressa imagem de sua pessoa. E essa citação, ela vem discorrendo até o autor fazer menção dessa passagem que está escrita lá em Salmo, capítulo de número 8. No livro de Salmo 8, diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 8, versículo de número 4, que diz assim, versículo 3 e 4. Quando vejo os teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? É a citação que Hebreus faz. E se nós olharmos bem adiante, ao lermos esse texto, vamos perceber que Deus estava falando a respeito do homem. Mas que lá em Hebreus, capítulo de número 1, capítulo 2, versículo de número 6, você vê que ele faz menção acerca de Jesus, né? Que nós sabemos que Jesus ele se fez menor do que os homens. Menor do que os anjos. Ele se fez menor do que os anjos, quando ele se fez carne e habitou entre nós. Quando ele se desfez da sua glória, da sua majestade, e habitou entre os homens, nesse momento ele se fez menor do que os anjos. Menor do que os anjos. E note que essa citação de Hebreus, falando em relação a Jesus, é uma citação de Salmos. O livro de Salmos, irmãos, nós sabemos que são escritos de pessoas que contemplavam a Deus, que se maravilhavam na grandeza de Deus, que deslumbravam na criação a grandeza, a glória de Deus, a presença de Deus no meio, na criação, no universo. E nós percebemos no próprio livro de Salmo, irmãos, ele é um salmo contemplativo, porque o salmista, ele vai deslumbrando a criação, ele vai se maravilhando da criação até chegar ao homem, que é um ser tão pequeno, tão inferior. E por isso vem uma pergunta. Se você observar o versículo que nós lemos, é uma pergunta: quem é o homem? Né? Quem é o homem? Quem é o homem mortal para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visites. Note, ele vem discorrendo a grandeza de Deus, ele vem se maravilhando. No versículo de número 1, ele diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois tu puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, versículo 3, olha aí a contemplação. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Até aqui você já poderia pensar que seria o homem em si, simplesmente, embora não esteja errado a aplicação do versículo. Mas esse mesmo versículo também se aplica a Jesus, porque nós sabemos, irmãos, que quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele tomou a forma de servo, ele se igualou a nós. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, se eu não me engane, a Bíblia diz o seguinte, abramos as nossas Bíblias. Capítulo 2,
Exatamente, obrigado, irmão. Capítulo 2, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou em outras traduções, esvaziou-se a si mesmo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Note que, embora sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo. Daí completa aquilo que João, no capítulo de número 1, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em Hebreus, capítulo de número 1, o autor dos Hebreus diz assim, a partir do versículo de número 1, havendo Deus antigamente falando muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade, e cetro é o teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos. E eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles com roupa envelhecerão. E como mantos os enrolarás. E como uma veste se mudará, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então nós vemos aqui que o autor aos Hebreus, ele está falando da revelação de Jesus, irmãos. Mas como eu disse, o salmo citado lá no capítulo 2, versículo 6, o salmista, ele vinha contemplando a grandeza de Deus, se maravilhando, ao ponto de chegar o homem e perguntar: quem é o homem, para que dele se lembre? E o filho do homem, quem é esse? É o que o salmista pergunta: quem é o homem? E note que essa contemplação dele em relação à criação é comum nós observarmos na Bíblia. Nós vemos várias vezes, irmãos, o homem contemplando a criação e vendo o quão ele é pequeno diante de Deus, um Deus tão imenso, tão glorioso, tão grande, e se importar conosco, seres tão pequenos, tão inferiores, tão mortais. Lá em Atos 17, quando Paulo estava pregando em Atenas, ele queria chamar a atenção aos atenienses com relação à idolatria, aquele povo entregue tão intensa idolatria. Paulo queria estimular as suas consciências, as suas razões, a sua razão para Deus, um Deus tão real, tão grande, tão imenso,
e queria fazê-los se chocarem com a idolatria, para verem, irmãos, a ignorância de um idólatra. Lá em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 24, Atos 17, 24, diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração de homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tentando o pudesse achar, tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífice, ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então nós vemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo estava tentando fazer os atenienses, deslumbrando a natureza, deslumbrando a grandeza de Deus, pudesse chegar à conclusão de que a idolatria, o qual eles estavam acostumados, vivenciando, não teria sentido nenhum. Paulo estava despertando deles, tentando despertar deles esse estímulo que vem pela criação, de ver o óbvio. Quando Paulo estava lá em Atenas, ele contemplou, viu a idolatria deles, viu o quão eles eram idólatras e ignorantes a respeito de Deus. E Paulo, sabiamente, irmãos, tentou os estimular pelas coisas maravilhosas de Deus, pela sua grandeza, pela contemplação de Deus. E como eu disse, é comum você ver na Bíblia, no livro de Salmo, número 75, versículo de número 1. 75, 1. Salmo de número 75, versículo de número 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. O teu nome está perto, Senhor, as tuas maravilhas mostram que tu está perto. As tuas maravilhas contemplam a tua presença. Por isso que Paulo aos Romanos, quando ele vai falar de Deus no capítulo de número 1, ele diz que ao homem é indesculpável, porque aquilo que de Deus se pode conhecer na criação se revela. Em Romanos capítulo de número 1, texto bastante conhecido pelos irmãos, Paulo diz o seguinte, Romanos 1, versículo de número 19 e 20,
porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou, em outras palavras, indesculpável. Ao homem, neste mundo, é indesculpável diante de Deus, diante do Senhor. Ele é indesculpável, porque aquilo que Deus revelou na criação, o homem pode, na sua contemplação, chegar a imaginar, a perceber essa grandeza, essa glória, essa presença. Claro, nós sabemos que isso não é suficiente para que o homem venha a ser salvo, mas é o caminho pelo qual Deus se revela ao homem, para que o homem, anelando, como diz Paulo aos atenienses, tateando, possa chegar a Deus, possa contemplar a Deus. Em Salmo de número 8, também muito conhecido, Salmo de número 8, versículo de número 1, que é o que nós lemos, Salmo 8, 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Glória, nós sabemos na Bíblia, irmãos, é a presença. Então a presença de Deus, ela está em todo o universo, em todo o cosmo, em tudo que nós olhamos e vemos a presença de Deus. É Ele que sustenta tudo e a todos. O salmista, ele fala que quando ele passou a examinar até mesmo a sua geração, a sua origem, ele viu quão Deus é grande e sábio na construção de tudo, na projeção do universo e do homem. Ele ficou entenebrecido, ele ficou admirado, assustado, quando ele passou a ver o quão Deus é grande, o quão Deus é soberano. No livro de Salmos 119, eu vou usar muito salmo, irmãos, porque ele é um salmo de experiência, de contemplação. Mas no salmo de número 119, versículo 64, a Bíblia diz o seguinte: a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. A terra está cheia de bondade, da tua bondade, Senhor. Ensina-me os teus estatutos, como quem diz, ensina-me a compreender, a entender, a enxergar, a ver as coisas, No Salmo de número 139, versículo de número 14, Salmo de número 139, versículo de número 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, e quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui o salmista,
Davi, ele examina a criação, assim como os textos que nós lemos em Salmos, ao ponto de ele ver a criação como um todo, desde a criação externa de Deus, como a própria projeção do homem, a própria criação do ser humano, como sendo algo tão grande, tão maravilhoso, tão inexorável, irmãos, que as coisas de Deus. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui, nessa noite, irmãos, é o quão grande é Deus para nós, ao ponto de que nós somos tão pequenos, tão inferiores, e Deus mesmo assim se importar com cada um de nós, ao ponto de a Bíblia diz que não cai um fio de nossa cabeça, sem que Deus assim o permita, que Ele conhece tudo em nós, que Ele sabe todas as coisas que passamos, tudo aquilo que sofremos, tudo aquilo que estamos sentindo. Um Deus tão grande, tão infinito, mas se importa com pessoas tão inferiores. Eu acredito, irmãos, que se a gente contemplasse mais a grandeza de Deus, a gente não teria motivo para se orgulhar. Lutero falava muito do Deus abscôndito, que era o Deus oculto, Deus tão grande, tão imenso, que segundo Lutero dizia que para que esse Deus pudesse se revelar a nós, seres tão pequenos, é como se ele se inclinasse para que nós o vêssemos. Assim nós percebemos no salmista, quando ele contempla a Deus, quando ele contempla a natureza, ele vê tão grande as coisas, tão imensa, imagina que tudo isso foi criado por Deus, tão infinito, tão maravilhoso, acima de tudo, que enche céu, terra e mar. Quando quiseram construir para Deus um templo, Deus dizia o seguinte: eu habito num templo desse aí. Deus chamou a atenção para isso. Eu não habito nisso aí não, mas eu vou permitir que Israel construísse um templo para que nesse lugar pudesse adorá-lo. Mas Deus enche céu, terra e mar, irmãos. Deus é infinito, Ele é grande e se importa conosco. Deus é imenso, nós somos pequenos demais. Por isso que nós não podemos, irmãos, nos orgulhar por nada nesse mundo. Aquilo que Deus nos dá, irmãos, devemos agradecer em tudo que Ele nos permite ter, receber. Nós somos como um verme, como um bichinho. A Bíblia, quando fala do homem, fala como um ser tão pequeno, tão inferior, e às vezes tão orgulhoso de si, tão soberbo, tão presunçoso, ao ponto de se envaidecer, muitas vezes se levantar contra Deus, ou até mesmo contra o próximo. Se nós observarmos aqui, Paulo aos Filipenses, no texto que nós lemos, ele diz que tenhamos o mesmo sentimento de Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Se fez menor do que os anjos, tornou-se homem. A palavra homem, irmãos, no original vem da mesma origem da palavra humus, terra. Nós somos terra. Deus nos criou do pó da terra. Deus nos fez do pó da terra. E nós devemos reconhecer isso, irmãos, o que somos. Somos vaso de barro. E o que nos dá valor, o que nos faz ter valor, é o que nós temos dentro de nós, é Deus em nosso coração, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá força. A Bíblia compara o homem como um verme, como um bichinho, lá no livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo 13, Isaías 41, 13, diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo de número 41, versículo de número 13, vamos ver até o versículo 14. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Estava falando a Israel, mas tome para você nessa noite. Não temas, ó bicho de Jacó.
povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus estava falando para o povo dele, povo de Israel, irmãos, quanto mais ele fala para nós hoje, que nós não devemos temer este mundo, nós não devemos temer as ameaças desse mundo, porque somos dele, irmãos, pertencemos a Deus. E note a linguagem da Bíblia: não temas, bichinho de Jacó. O povo de Israel, irmãos, era um povo que no Velho Testamento, quando nós estudamos, era um povo inferior às outras nações, aos outros povos. Foi abatido quando se orgulhou diante de Deus, quando se engrandeceu por si próprio, quando abandonou a Deus, desprezando os seus mandamentos, a sua lei. Mas enquanto era um povo que, na vontade de Deus, queria que fosse um povo simples, dependente, temente, obediente a Deus, Deus prevalecia com aquele povo, Deus lutava por aquele povo, protegia aquele povo, através daquele povo, as nações, os povos da antiguidade conheceriam a Deus, saberiam quem era Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 7, Deuteronômio 4, 7, a Bíblia diz assim, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei, que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e que não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Note Deus falando para com Israel: não se esqueçam das coisas que vocês viram, daquilo que eu fiz, do que eu sou para vocês. Meus irmãos, aqui Deus estava falando para Israel, e temos isso como um exemplo para nossas vidas hoje. Tenhamos como um exemplo para nós. Então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos, ou seja, conte para os teus filhos, e aos filhos dos teus filhos, os teus netos, no dia em que tiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. E vós vos chegastes, e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e vós das palavras ouvistes, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conserto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizeste na terra o qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança em imagem de figura, de macho ou fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave ligeira que voa pelos céus,
figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, e todo o exército dos céus, e seja impelido a que inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Note, Deus está chamando a atenção ao seu povo Israel no Velho Testamento, dizendo a eles: olha, guarde os meus mandamentos. Porque que nação, que povo teve Deus tão achegado como vós? Deus falava, irmãos, com aquele povo, Deus se revelava a eles, e o que Deus queria deles era a inteira confiança, inteira obediência a Ele, que se afastasse da idolatria e se voltasse para Ele. Mas é interessante que Deus diz uma coisa aqui, no livro de Salmo, no texto que nós lemos, ele fala algo que me chamou a atenção, irmãos. Quando ele diz assim, no Salmo de número 8, no versículo 4, quem é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites. O salmista, ele pergunta, é uma pergunta aqui: quem é o homem? Como quem diz assim, Deus é tão grande que não teria necessidade nenhuma, irmãos, de vir a nós, mas Ele vem porque nos ama, porque nos fez a sua imagem e semelhança. Mas é interessante, o que me chamou a atenção, e aí é o foco, é o centro da mensagem. Até aqui eu quis mostrar aos irmãos o quão Deus é grande e quão nós somos pequenos. Mas é a expressão visita de Deus. É quando Ele nos visita. Essa palavra visita, ou visitar, Deus visitar. Quando a gente fala essa palavra visitar, a palavra visita é quando você tem a presença de alguém. Quando alguém vem a você. Essa é a minha palavra devocional, meditativa nessa noite. Quando você recebe uma visita de alguém, às vezes inoportuna, às vezes oportuna, mas a maioria das visitas são boas. São visitas para saber como você está, são visitas para ver o que você está precisando, para levar alguma coisa. Quem aqui já não recebeu uma visita de um irmão que você estava passando por uma situação difícil, aí chegou um irmão lá e visitou levando uma bênção para você? Então, na maior parte das vezes, uma visita sempre é por alguma coisa boa. Visita quando você sente saudade de alguém, quando você quer levar algo a alguém. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, quando o salmista diz: quem é um homem? Né? Quem é um homem? Um homem tão pequeno, mas o Senhor visita este homem. O Senhor vai a ele. A maior prova disso foi a encarnação de Jesus. Quando Jesus se encarnou a nós, Ele veio a nós. Ele visitou a humanidade. Depois da humanidade caída, Deus propôs, através de profecia, que enviaria o seu Filho. Deus visitou este mundo através do seu Filho. E é interessante que essa expressão visitar, geralmente ela se aplica na Bíblia, a visitação, a salvação, visitação, Deus vai visitar este mundo. O avivamento que nós tanto falamos e pregamos, anunciamos, é uma visita de Deus, irmãos. É uma visita de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, às vezes você, na sua casa, ou às vezes você está lá, sem menos perceber, naquele momento você é tomado de alegria. Você é contagiado pela presença de Deus. Até mesmo no culto você vem nem esperando muita coisa, mas quando você sai daqui, você sai cheio de alegria. Deus está visitando você. Às vezes você está no trabalho atribulado, alguma coisa assim desse tipo, e naquele momento, irmãos, você começa a lembrar-se das coisas de Deus, lembrar o quão Deus
te ama, se importa com você, naquele momento você é tomado. Deus nos visita, irmãos. Deus nos visita. A palavra visita na Bíblia é associada a vários sentidos. Visita em relação a este mundo, será visitado pela ira de Deus. Quando a igreja for arrebatada deste mundo, Deus visitará a iniquidade do mundo, punirá o ímpio. No Velho Testamento ele usava muito essa expressão, quando Israel pecou contra Deus, ele falava isso. Lá em Êxodo 32, veja o que diz a Bíblia. Êxodo capítulo de número 32. Versículo de número 34, Êxodo 32, versículo 34. Vamos ver até o versículo 35. Vai, pois, agora e conduz este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Deus está dizendo, eu vou visitar o pecado do meu povo, do povo de Israel. Vou ver. Vou ver o que é que eles estão fazendo. O que é que eles estão cometendo. Então você vê aqui a palavra visitar para os pecados do povo. Israel havia pouco tempo, irmãos, cometido um pecado de fazer um bezerro de ouro, e Deus diz, olha, eu vou visitar esse povo, eu vou ver como eles estão. É como se Deus dissesse assim, eu vou olhar como é que eles estão. E é interessante, irmãos, eu percebi, no Novo Testamento, havia vários momentos que Jesus se desprendia para ir à casa de alguém, para ir conhecer, para ir ver. Claro que Deus, nós não podemos imaginar Deus como se fosse um ser, como nós, homens, que nós não sabemos o que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo. Deus vê o que está acontecendo. Ele sabe o que passamos. Ele sabe o que nos falta. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe o que temos, o que falamos, o que pensamos, mas às vezes parece que Ele está distante de nós, mas Ele sabe de todas essas coisas. E a Bíblia às vezes fala numa linguagem humana, como se Ele estivesse longe, precisasse se aproximar para nos conhecer, para saber o que estamos passando, para saber o que estamos naquele momento vivendo. Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas, já sabia os pecados do povo, mas aqui Ele fala numa linguagem como quem dizendo, eu vou visitá-los, eu vou ver de perto, como se Ele não soubesse. Meus irmãos, essa expressão bíblica é para que a gente saiba que não há nada que o homem faça, que não há nada que o homem possa projetar que Deus não possa saber, estar ciente. Ele vai visitar a maldade deste mundo, não que ele não saiba o que está acontecendo, mas quando ele visita, ele vai retribuir segundo aquilo que ele vê. Ele vai dar de acordo com aquilo que ele perceber. Você vê no Novo Testamento vários momentos em que Jesus se desprendia para ir à casa de alguém. Veja o que diz a Bíblia, lá em Lucas. Lucas capítulo de número 9. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou, capítulo 9, versículo 52, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que te digamos que desça fogo do céu
e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Note uma coisa interessante nessa história narrada por Lucas, é que eles iam para uma cidade, e quando chegaram lá, eles não foram recebidos pelo povo. Eles quiseram que Jesus saísse, e naquele momento o senso de justiça dos discípulos era de punição. Senhor, tu queres que a gente ore para que o fogo desça do céu e consuma essas pessoas? E Jesus dizia: não, eu não vim para isso não. Como quem diz, vai ter um dia para isso aí, mas eu não vim para isso não, eu vim para salvar. Eu vim para salvar os pecadores. Eu vim para salvar os pecadores. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, na parábola da figueira, diz assim a palavra de Deus: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. Note, ele foi procurar, foi ver, foi examinar, foi visitar, e não achando, e disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta! Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Aqui é uma parábola da figueira em relação a Israel. Né? Deus estava falando a Israel, dizendo o seguinte, comparando uma figueira. Ele foi até eles, não achou fruto nenhum, visitou-os, não viu nada, e disse: arranca, não está servindo de nada. Aí um deles disse o seguinte: não, Senhor, vamos ter paciência, aqui é uma parábola, vamos dar a eles, vamos adubar essa figueira, vamos preparar esta figueira para que ela produza fruto. Se produzir, ela vai permanecer, se não, corta e lança fora. Vamos dar mais um tempo. Deus estava falando a Israel que visitou-os, mas eles não estavam produzindo, e Deus deu mais tempo, irmãos. Estava dizendo a Israel que ia dar mais tempo, para que eles viessem a produzir. Tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, é para que a gente tenha como modelo, exemplo para nossas vidas, para o que nós estamos sendo, vivendo, mostrando a Deus. Será que nós, irmãos, estamos preparados para a visitação do Senhor? Como está a nossa vida espiritual? Como é que está a casa do teu coração? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Como é que está a tua vida? Como é que nós estamos, irmãos, para receber uma visita? Quando alguém diz assim: rapaz, eu vou visitar, hoje eu vou visitar, quando eu sair daqui eu vou visitar meu pai, só que eu não disse para ele que ia visitá-lo, né? Quando você diz que vai visitar alguém, a pessoa se prepara, né? Faz um banquete, às vezes não tem muito, mas o que tem, oferece, arruma a casa. Eu gosto muito quando tem visita lá em casa, que minha esposa deixa as coisas bem melhor do que já era, quando vai a uma visita. E assim é a nossa vida espiritual. Se Deus dissesse para você hoje eu convenho estar em tua casa, hoje eu vou para a tua casa. E às vezes, irmãos, a gente tem até que ter isso como referencial do culto. Quando nós vamos para o culto, geralmente a gente vai para adorar a Deus. Meu filho que estava dizendo assim: pai, eu vou ficar dentro do carro. Não, a gente vai entrar dentro da igreja, vamos adorar a Deus. Porque aqui, irmãos, Jesus está nesse lugar.
Mas será que às vezes a gente se conscientiza disso? Ou é apenas mais um lugar, um salão de reunião? Será que se você visse a presença dele real, fisicamente, nós nos portaríamos muitas vezes como nos portamos num culto? Com frieza, com indiferença? Com sono, cochilando? Às vezes, será que a gente para pensar isso? Note, o salmista, irmãos, ele contemplava a grandeza de Deus e com toda essa contemplação, ele se maravilhava ao ponto de ver a sua pequenez e dizer: quem é o homem? Meus irmãos, é uma experiência, é uma meditação profunda, que às vezes nos falta. Tem crente que quando a gente olha para o culto, irmãos, parece que ele está num velório. A gente olha para ele e sente um peso, um velório, uma tristeza. Irmãos, Jesus está nesse lugar. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, só quando disseram, vamos à casa do Senhor, porque é o motivo de nossa alegria. E a razão, irmãos, de muitas vezes as pessoas, pela ausência de Deus, querem compensar com alguma atratividade. Hoje, na maior parte das igrejas mundanas, evangélicas, se utilizam meios e métodos para manter as pessoas lá dentro alegres, divertidas, mas elas saem de lá, irmãos, com um verdadeiro vazio. Elas saem de lá com um verdadeiro vazio, elas se alegram com as emoções físicas, elas se alegram com a música, se alegram com a apresentação, se alegram, tem deles que, quando elas vão para o culto, elas querem ser utilizadas, querem ter alguma utilização, querem ter fazer para que elas se sintam alguma coisa, porque a única coisa que eles conseguem ver neste mundo, nessa vida, é o que está aqui. Eles não conseguem contemplar o invisível, eles não conseguem perceber, abrir os olhos. Irmãos, nós devemos abrir os olhos e ver que Deus está nesse lugar, e ver que Deus está nesse lugar. Devemos ter a Deus, irmãos, como é Ele que nos chama a nos reunir com Ele. Por isso que eu pergunto, será que se você visse aqui a glória de Deus, será que você se manteria? Tem gente que esqueceria até do problema que estava passando. Tem gente que esqueceria até do horário do culto. Você já percebeu quando você tem a presença de alguém que você gosta? O tempo passa, irmãos, e você nem percebe? Quando você está na presença de alguém que você gosta, às vezes você diz: rapaz, já terminou, já acabou. Geralmente você se pergunta: já acabou, já terminou? Porque a presença é tão maravilhosa que, se fosse possível, você ficava a noite inteira. Os discípulos tiveram essa experiência quando Jesus, lá no Monte da Transfiguração, eles tiveram aquela experiência tão profunda com Jesus, viram a glória de Jesus, a manifestação de Jesus, que eles disseram: Senhor, bom estarmos nesse lugar. Será que você está dizendo isso? Será que nós dizemos isso, irmãos? Bom é estar nesse lugar, bom é estar no culto, bom é estar entre os irmãos. Ou será que você é apenas aquela pessoa que se reúne porque tem que se reunir? É um religioso, é um crente religioso. Meus irmãos, bom estar na presença de Deus. Oh, irmãos, como é maravilhoso quando Deus visita a sua igreja, quando nós vemos a alegria dos irmãos, quando nós vemos, irmãos, Deus, quando nos visita, Ele traz presentes de alegria. É como a chuva serôndia, é como chuva, irmãos, que cai sobre nós, nos rega, nos alegra, nos enche o coração. A visita de Deus, irmãos, nós somos tão insignificantes, tão pequenos. Quem é o homem? Mas é um Deus, irmãos, que quer ser derramado em nossas vidas. É um Deus que quer nos visitar no coração. É um Deus que quer nos encher de alegria. É um Deus que nos enche de alegria. Lá no livro de Salmos, número 80, Salmo de número 80, versículo de número 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de número 80,
versículo de número 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha. Atende dos céus, Senhor, visita, Senhor. Meus irmãos, nós devemos pedir a visitação de Deus. Peça que Deus visite a tua vida, peça que Deus visite o teu coração, peça que Deus visite a tua casa, a tua família, peça que Deus visite a tua igreja, peça nela por Deus, irmãos, buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscareis de todo o vosso coração. Busque ao Senhor, busque uma visitação na tua vida, meu irmão. A tua vida está parada, porque você já não preparou mais a sua casa para a visitação de Deus, você se acomodou, você já se acomodou. Meus irmãos, uma coisa eu tenho percebido, que há crentes que não vão mais evoluir, a não ser por um milagre, não vão mais não. Eu já tenho mais de 40, aliás, eu tenho mais de, se eu não me engano, 20 ou 30, eu não tenho uma ideia de crente. E na minha vida cristã, eu já percebi que tem crente que estagnou. É aquilo e pronto. Só um milagre para fazer ele mudar. Porque ele não vai nem para frente nem para trás, ele parou. Ele é igual, eu comparo esses irmãos como aquele, não tem, eu acho que os irmãos já percebem, quando você vai fazer uma limpeza de um recipiente que ela armazena algum tipo de líquido, água, ela fica, sedimenta e fica calcado aquilo. Para sair, irmãos, só uma pancada muito forte, porque fica calcada acolá, nem vai para frente e nem vem para trás. E a vida, às vezes, de muita gente ficou ao ponto de ele nem ir para um lado nem ir para o outro, ficou como que parado, estagnado, parou no tempo. Meus irmãos, você parou porque você quis. Eu quero dizer uma coisa para você: nunca culpe ao Senhor, culpe a si próprio. Nunca diga ao Senhor: oh, meu Deus, por que isso nunca aconteceu comigo? Ah, Senhor, por que eu não fui desse jeito? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Nunca diga ao Senhor, como se fosse o Senhor que tivesse culpa. Foi você que buscou pouco. Foi você que buscou pouco de Deus. Você se preparou pouco para Deus, você parou na sua vida. Ah, irmãos, nós não temos mais tempo, irmãos, para vivermos voltando às bobagens desse mundo. Nós temos que preparar na nossa vida para morar no céu. Nós temos que preparar a nossa vida espiritual agora, irmãos. E tem gente que já está perto da glória. Tem irmãos aqui que daqui a um tempo não está mais entre nós. Irmão Jean, você está... Não, irmãos. O crente é a única pessoa que fala da morte. E ele fala não com tristeza, melancolia. Ele fala com saudade do céu, como o hino da harpa cristão, que saudade, ó saudosa lembrança, tenho de ti, ó Sião. Ele fala do céu como se já tivesse estado lá, como já tivesse esperando, meus irmãos, para o céu. O crente, ele fala do céu anelando, aspirando. Paulo, quando falava do céu, ele dizia: o meu desejo é partir, estar com Cristo, que é bem melhor. É bem melhor. Mas, irmãos, enquanto estamos aqui, precisamos dessas visitações gloriosas de Deus. Precisamos, irmãos, dessas visitações que Ele visite. Como diz o salmista, no Salmo de número 8, que é o texto que me detenho:
Como é o Salmo de número 8, quem é o homem mortal para que te lembres dele? Mas ele se lembra de nós, irmãos. Ele se lembra de nós. Deus não se esquece do seu povo. Deus não se esqueceu de você. Você pode ter se esquecido dele. Você pode se esquecer dele. Por isso, quando você estiver assim, contemple a grandeza de Deus. Contemple o quão é grande e você é pequeno. Contemple o quão nós somos pequeninos, miseráveis, meus irmãos, que até um sopro pode nos tirar a vida. Deixe de murmurar, deixe de reclamar, e olhe o quão Deus é grande, o quão Deus é grande, o quão Deus é grande, e visita, Senhor, e visita o seu povo, e visita a sua igreja. Quem é o Filho do Homem para que o visites? Quem somos nós, irmãos? Imaginou se você... Tem gente aqui que vive dizendo assim: se o pastor Glauco viesse na minha casa. Tem gente que fica nervoso, né? Se treme, meu Deus. Quando não é se danando, né? Aí ele vai... É uma alegria, né? Você recebe uma pessoa que você gosta. Nós somos tão pequenos, irmãos, mas Deus quer nos visitar. Todos os dias de nossa vida, no seu café da manhã, de manhã quando você acordar, na sua casa, no seu trabalho, Deus está perto de você, se conscientize disso. Quem é o homem mortal que te lembres dele? Deus não precisa de nós, irmãos, nós precisamos dele. Mas ele escolheu precisar. Ele escolheu. Como diz o texto, lá em Hebreus, olha o texto de Hebreus. Vamos voltar para o texto de Hebreus. Estou já terminando, irmãos, a minha meditação dessa noite. Mas olha o texto de Hebreus quando ele vai falar uma coisa. Versículo 7. O texto ele é todo direcionado a Jesus, mas você vai ver que ele vai atentar para o homem. Hebreus 1, 7. Enquanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros, ministro é aqui aqueles que pregam, que ministra, labaredas de fogo. Aí que ele vai falar de Jesus, mas note que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Labaredas de fogo. E lá em Hebreus 2, o texto que iniciamos no princípio, ele diz: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, constituíste sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas sejam sujeitas. Uma coisa me chama a atenção, irmãos, é que este mesmo texto lido em Hebreus, que é um referencial de Salmo, que Deus estava falando aos homens, que passou a ser Jesus, note que as duas coisas estão interligadas. Por quê, irmão Jean? Porque, meus irmãos, quando Deus glorificou o seu Filho Jesus, e em estarmos em Jesus também somos glorificados. Somos abençoados em Cristo Jesus. Temos as bênçãos de Cristo Jesus, somos herdeiros de Cristo. Somos aceitos no amado, diz a Bíblia. Somos recebidos em Jesus. Somos recebidos, por isso que a Bíblia diz: com grande amor nos tem concedido o Pai, ao sermos chamados filhos de Deus. A sermos chamados filhos de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Que
Que coisa gloriosa! Contemple a grandeza de Deus e veja, realmente nós somos pequenos. Nós somos seres pequenos, pequeninos, mas Deus se importa conosco. Ele quer nos visitar. Receba a visita de Deus na sua vida nessa noite, irmão. Feche os teus olhos nessa noite e veja que Deus quer entrar no teu coração. Note que a Bíblia fala muito nessa linguagem: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei com ele, estarei ele comigo, cearei com ele, ele comigo. Deus quer visitar você nessa noite. O desfecho da minha mensagem é esse: Deus quer te visitar nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos, e curvar nossas cabeças e fechar os nossos olhos.